Bom, por ano no Brasil, cerca de 100 mil casais procuram a fertilização in vitro. E diante do crescente número de mulheres inférteis no Brasil, a reprodução assistida acaba sendo aí a única solução para muitos dos casos. Veja nesse VT. O Conselho Federal de Medicina anunciou novas regras para a reprodução assistida no Brasil. A diminuição no número de embriões que podem ser utilizados em cada fertilização e a proibição da técnica para mulheres com mais de 50 anos são algumas das mudanças anunciadas pelo órgão. As novas regras substituem a resolução de 1992, que foi a primeira a regular a reprodução artificial no país. O texto é o único a normalizar os procedimentos, mas já nasce cercado de muitas polêmicas. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Dr. Eduardo Leite no Revista da Cidade desta segunda-feira. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa semana. Para você também. Passou bem o fim de semana? Graças a Deus, sempre tranquilo. Bom, a gente está falando a respeito da reprodução assistida justamente porque agora surgiram novas resoluções para regulamentar essa questão no Brasil, que até então ainda não tinha. O que regulamentava era justamente a ética médica, né? O que acontece é o seguinte, realmente é uma questão muito polêmica. Nossa, muito delicado, né? É extremamente delicado porque existe um vazio, não existe uma lei que regula essa questão de inseminação artificial, né? E por essa razão, o Conselho Federal de Medicina já tinha uma resolução, só que essa resolução ela foi repensada e ela foi reeditada, né? Até para suprir esse vácuo da lei, né? E a nova resolução, ela prevê algumas questões, dentre elas a limitação até 50 anos, né, de mulheres, tanto as mulheres para engravidar através da inseminação artificial, mas também a adoção de espermas para os homens, porque também se limitou em 50 anos. Agora, é óbvio que isso vai desencadear uma questão bastante complicada, porque tem o problema do artigo 5º da Constituição, que é o direito de ir e vir e a liberdade de escolha que as pessoas têm. Entretanto, tem uma questão científica, que é realmente os riscos que a mulher corre, né, porque tem uma série, durante a gravidez, tem uma série de desdobramentos, né, ou seja, hipertensão, uma série de questões. E mais ainda, né, o problema de doenças que podem ser desencadeadas no bebê. Então, e por essa razão, por uma questão ética, médica, o Conselho Federal resolveu editar, ou seja, reeditar essa resolução, modificando algumas questões. Uma das questões foi justamente colocar um limite de idade para essas mulheres poderem fazer a reprodução assistida, né? O limite de idade. Por quê? Porque, na verdade, acima de 50 anos, entende que realmente esse risco aumenta e, por conta disso, obviamente, você não pode colocar em risco não só a saúde da mulher, né, mas, sobretudo, a do próprio bebê. Né? Tem aí uma questão da liberdade das pessoas, da mulher querer engravidar após os 50 anos. Entretanto, a própria resolução, ela prevê aquela questão da barriga de aluguel, né? Ou seja, flexibiliza mais essa questão, né? Hoje a barriga de aluguel, que não é, a barriga de aluguel é um termo utilizado, mas não é para alocar a barriga da mulher, mas sim, ela estabelece, aumenta o grau de parentesco até 4º grau, porque antigamente era só irmã e mãe que poderia utilizar. Agora pode ser primitia também. Agora pode ser primitia, então, na verdade, amplia isso para ter a parentesco de 4º grau, né? Então isso facilita, né? Isso, na verdade, não vai transformar num comércio, obviamente. Não, porque o uso comercial lógico, é proibido, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, tem uma questão, Regiane, muito interessante com essa resolução, que ela vai proporcionar e vai incentivar, incrementar a questão da adoção no Brasil, né? Por quê? Porque, na verdade, as mulheres que não podem engravidar depois dos 50 anos, em função até da restrição dessa resolução, os médicos, inclusive, que insistirem nisso, podem ser penalizados, tá? Pode ter advertência, suspensão, até a cassação do registro dele, se eventualmente descumprir essa questão da resolução. Nós vamos desencadear uma série de ações judiciais que as pessoas que se sentirem no
direito vão ingressar com ação para poder garantir o seu direito. Agora, se levanta uma questão muito interessante, porque no Brasil parece que se estabeleceu, a lei não estabelece prazo para você fazer adoção de criança, né? Mas por uma questão até de preconceito, ou talvez até uma questão conceitual, até o primeiro ano de idade da criança tem uma facilidade, de uma certa forma, na adoção. Acima de um ano já começa a complicar a adoção de uma criança. Por quê? Porque o brasileiro, né, os casais, eles têm um certo preconceito, não querem fazer uma adoção acima disso. Crianças, por exemplo, de 5, 6 anos, só estrangeiros têm interesse em fazer adoção. Então eu acho que essa resolução, ela traz essa discussão quanto à questão da adoção, que nós precisamos incrementar, né? Eu acho que o Brasil, ele tem um baixo índice de adoções e nós precisamos, obviamente, trabalhar mais com esse tema. Então eu acho que sem dúvida pode ser uma consequência positiva dessa resolução. Eu penso que sim. A resolução, em que pese ela ferir alguns preceitos de liberdade assegurada na Constituição, do outro lado você tem essa questão realmente de incrementar, né, de fazer com que essas crianças sejam adotadas após essa idade de um ano, né? Que há restrição. Né? Tomara Exatamente, que seja uma consequência positiva. Agora, com relação à doação de óvulos, que antes não existia nenhum tipo de restrição, agora essa resolução coloca um limite aí, também, né? os homens, por exemplo, só poderão fazer a doação de espermatozoides até os 50 anos. Qual é o motivo de limitar? Também a mesma coisa, ou seja, de gerar doenças no feto, né? E uma outra questão que é a questão do banco de óvulos também e de espermas, também estabelece que até 5 anos poderá ser guardado, né, os óvulos e os espermas. Passou disso, poderá ser doado para a ciência ou simplesmente descartados. E tem a questão dos embriões já formados, né? Dos óvulos já fecundados também, que a mãe pode decidir se doa ou não, né? Ou se descarta. Exatamente. E aquele que, se eventualmente quiser manter mais tempo no banco de óvulos e de espermas, aí vai ter que pagar. Agora, de fato, a mulher pode doar até esse período. Depois disso, então, obviamente, fica liberado o banco de óvulos, descartar ou, se não, fazer a doação para a ciência. Uma questão que eu achei interessante também, a doação de óvulos, como a gente está falando, ela passa a ser permitida da seguinte maneira: uma mulher que não consegue produzir óvulos ajuda financeiramente outra mulher capaz de ovular, mas com dificuldade de engravidar, a fazer o tratamento reprodutivo. Em troca, a primeira recebe a doação de um óvulo. Interessante, né? A doadora não pode ter mais de 35 anos para garantir que esse óvulo é saudável. Né? Também limita até 35 anos. E uma outra coisa que a resolução também contempla aqui é a questão do homoafetivo. Ou seja, também contempla, porque antes falava em qualquer pessoa, né? Ou seja, de uma forma genérica. Agora foi contemplado que o homoafetivo, né? Os casais homoafetivos podem fazer também a inseminação, pode trabalhar com essa questão da barriga de aluguel, enfim. Então pode trabalhar. Eu acho isso muito positivo, né? Avança de forma bastante progressista essa questão. Agora, vai ter muita polêmica em relação a isso, sem dúvida nenhuma. É um tema muito interessante para ser discutido. Tá certo. Bom, você que está interessado neste tema pode procurar, porque está sendo divulgado em grande escala a partir de agora, já que essa é uma notícia recente, né? Mas, para falar sobre isso, o doutor Eduardo volta aqui ao Revista da Cidade. Hoje, infelizmente, eu tenho que me despedir. Vou deixar aqui o Facebook de contato, facebook.com/500 melhores júris, para você fazer contato com o doutor Eduardo Leite, que volta na sexta-feira ao Revista. Obrigada mais uma vez, ótima semana a você, viu? Ótima semana para todos. Obrigada, até. O Revista da Cidade sempre trazendo temas importantes, né? Realmente de grande polêmica e que geram uma discussão. Por isso que a sua participação aqui no Revista é sempre muito importante.